Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática em época de pandemia. Hoje um assunto do ensino fundamental relacionados a monômios, no que diz respeito a operações. Então vamos lá. O monômio é isso aqui, ó. Exemplo, menos 5xy, 4t. Exemplo de monômio, é um termo só, tá? Exemplo do que não é um monômio. X mais 2. Isto daqui não é um monômio, porque tem dois termos, tá bom? Mas vamos ao que interessa, as operações. Para eu fazer adição ou subtração, eu preciso analisar a parte literal do monômio. A parte literal é a letra, tá? Então a letra tem que ser a mesma. Por exemplo, aqui é tudo x ao quadrado, né? Então, se é tudo x ao quadrado, eu posso efetuar as operações indicadas. Quais são? Adição e subtração, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, colocar o x ao quadrado em evidência e dentro do parênteses escrever somente a parte numérica. 9 mais 12 menos 10, tá? 9 mais 12 dá 21. 21 menos 10, 11. E copio o x ao quadrado. Certo? Porém, na prática, a gente acaba não fazendo desta maneira, tá bom? Na prática, a gente acaba fazendo direto mesmo. 9 mais 12, 21. 21 menos 10 dá 11, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Olhando a parte literal, mn, mn. Então, significa que eu posso efetuar a operação indicada. É uma subtração. E aqui também. Então, eu tenho uma soma de dois números negativos, lembrando lá da parte dos números inteiros. Então, se eu for pensar desse jeito, o mn, vou colocar em evidência. E dentro do parênteses, menos 14, menos 2. Menos 14 menos 2, menos 16, e copio o mn. Mais uma vez, a gente pode fazer direto. Menos 14 menos 2, menos 16. E aí copia o mn. Agora aqui, eu tenho uma multiplicação. A parte literal não é igual. Ah, mas aqui é y e aqui também é y. Não, aqui é y elevado a 1. E aqui é y elevado a 3. Então, a parte literal não é a mesma. Porém, na multiplicação, a gente não precisa se preocupar se a parte literal é igual ou não. A gente faz o seguinte, a gente multiplica a parte numérica, 2 vezes 3, 6, e a parte literal, eu vou colocar dentro do parênteses também para explicar. Aí é necessário ter o pré-requisito lá das operações com as potências. Então, aqui é y vezes y elevado a 3. Então, isso me dá 6. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Aqui é 1. Multiplicação de potência de mesma base, a gente mantém a base, no caso o y, e soma os expoentes. 1 mais 3 dá 4. Claro que você já pode fazer direto, tá? Aqui mais uma multiplicação, tá certo? Então, eu vou fazer menos 2 vezes 5, regrinha de sinal, multiplicação, negativo com positivo, fica negativo. Então, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Dentro do parênteses, eu escrevo xy vezes xt. Igual, copiar o menos 10. Bom, observe aqui o seguinte. A parte literal não é igual, porém, como é uma multiplicação, a gente conseguiu efetuar a operação aqui, né, da parte numérica. E aí, ó,
O x vezes x, aqui é 1 e aqui é 1, certo? Então, significa que x vezes x me dá x ao quadrado, somando os expoentes. Agora, o y e o t, não tenho o que fazer aí. O que eu faço? Jogo fora? Não, eu copio o y e o t, tá? Então, quando eu tiver uma multiplicação de monômios e a parte literal não for igual, eu simplesmente copio a parte literal. Às vezes vai acontecer o caso aqui, ó. Eu tenho x e o x, aí eu multiplico, tá? Na divisão é a mesma coisa, tá bom? A divisão é a mesma linha de raciocínio. Eu divido a parte numérica e divido a parte literal. Então, estou pensando no seguinte aqui, ó. Vou fazer direto já, ó. 25 dividido por 5 dá 5. Dentro do parênteses, eu vou colocar x elevado a 4, m dividido por x. Vou copiar o 5. Divisão de potência de mesma base. Ó. O expoente do x aqui no denominador é 1. Na divisão, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 1 dá 3. E o m? O m está sozinho, então copio o m. E aqui a gente tem uma divisão, né? Uma fração, número negativo. Então, eu vou deixar menos 14 sobre 38 vezes tz elevado a 4 dividido por z elevado a 2. Aqui eu não vou fazer menos 14 dividido por 38, vai dar o número decimal. Porém, eu vou simplificar, certo? Então, vou simplificar isso daqui, ó, por 2. Então, aí, a gente precisa também lembrar o conceito de simplificação de fração, né? Como a fração é negativa, o resultado continua sendo negativo. Então, menos 14 dividido por 2. Aqui eu vou ter 7. E 38 dividido por 2 dá 19. Não dá mais para simplificar, ou seja, eu tenho uma fração irredutível. O t está sozinho, então copio o t. E aqui, ó, o z, como a parte literal aqui é igual, então vou fazer 4 menos 2, porque é uma divisão. Então, vou conservar a base, que é z, 4 menos 2 dá 2, que é a nossa resposta. Certo? É isso aí. Bons estudos para vocês, pessoal.